Olá a todos! Então, vamos a mais um grau de touro dos símbolos sabeus. E hoje é o grau 16 de touro. Para você que tem qualquer um de seus planetas no grau 16 de touro ou das linhas das suas casas, eu vou dar a minha interpretação dos símbolos sabianos e vou interpretar a primeira passagem e ler a segunda na íntegra, como sempre faço. Vamos lá! Grau 16 de touro. Uma mata à borda da qual se aventuram duas vacas brancas, sem se aperceberem que um tigre está prestes a saltar sobre elas. E atrás de uma moita florida, uma mulher inclina duas rosas, uma sobre a outra, uma clara e outra escura, que acaba de colher. Bem interessante, a passagem também é muito rica. As passagens dos signos de touro são muito ricas de simbolismo, muito ricas de imagem, de conteúdo. Então é uma mata, é um lugar mais selvagem, uma mata, não é um jardim, é uma mata, né? A borda da qual se aventuram duas vacas brancas, ou seja, já no limite ali daquela mata, aventuram-se duas vacas brancas, ou seja, elas estão ali numa condição de uma aventura, né? Elas estão ali à borda. O que é a borda? É quando se está no limite de alguma coisa, está se passando, está quase passando de um limite. Elas estão se aventurando à borda da mata. Então, essa borda dá um sentido de risco. E elas não se apercebem que um tigre está prestes a saltar. Quer dizer, o tigre já identificou as vacas brancas, está prestes a saltar sobre elas. As vacas brancas e o tigre me faz pensar que existe uma... Pode estar relacionado com um casal ou pode estar relacionado com uma união que gera uma certa inveja ou gera uma certa inimizade em relação a essa união. É porque são duas vacas brancas e um tigre prestes a saltar, mas é uma união que é ingênua, que é muito simples em termos emocionais. E vamos pensar nisso quando a gente tem qualquer uma das nossas casas ou dos nossos planetas, no significado da casa em que a gente tem um planeta e na casa em si onde a gente tem a linha no grau 16 de touro. Se tiver, né? É uma condição onde existe um par de semelhantes que correm um risco. Ou seja, por uma união de ideias, ou seja, por uma união afetiva, seja por qualquer tipo de parceria, existe um risco acerca dessa parceria, que aqui está representado pelo tigre, que está prestes a saltar sobre essas vacas, né? E atrás de uma moita florida, uma mulher inclina duas rosas, uma sobre a outra, uma clara e outra escura, que acaba de colher. Então, olha só que interessante, duas vacas brancas, duas rosas, uma clara e uma escura. Então, nessa moita existem rosas claras e escuras. Não há nada de errado com rosas claras ou rosas escuras, mas aqui está demonstrando, assim como na relação do tigre com as vacas brancas, aqui a rosa clara e a rosa escura, está demonstrando em que existem pares de opostos também. Existem situações opostas. Só que essa mulher, ela colhe essas rosas dessa moita florida, ela inclina uma sobre a outra, ou seja, ela coloca uma diante da outra. Veja que o tigre, ele estava prestes a saltar sobre as duas vacas brancas, né? A se sobrepor sobre elas. E nas mulheres, intencionalmente, ela colhe duas rosas e se sobrepõe uma sobre a outra, uma rosa clara e uma rosa escura. Aqui já é intencionalmente. Então existe na pessoa que tem qualquer planeta ou linha no grau 16 de touro, ou uma imprudência em relação a uma não percepção da maldade alheia.
existe uma imprudência quando se une, quando se faz uma parceria com alguém, uma imprudência em relação àqueles que estão à volta. Existe uma ameaça real. Existe também um domínio sobre o elemento claro e escuro da personalidade. Porque aqui no segundo no segundo momento, já aparece uma mulher que inclina duas rosas, uma clara e uma escura, dando a entender as duas naturezas da nossa personalidade, a nossa natureza mais clara e a nossa natureza mais escura. E ela colhe essas duas rosas diferentes e ela deita uma sobre a outra, né? E ela colheu intencionalmente. Então, nesse caso, houve a intenção ali de juntar esse par de opostos, né? Que é a rosa clara e a rosa escura, tá? E o mais interessante que me fez pensar nisso é a segunda passagem, que eu costumo não interpretar. Mas a segunda passagem também faz parte dos símbolos sabeus, só que é mais simples. Uma mulher tendo uma rosa de ouro e uma rosa de prata, que inclina uma sobre a outra. Então, as duas têm valor, e ela une o valor daquilo que tem. E também é uma mulher, então ela junta o ouro e a prata, inclina uma sobre a outra. Então, são dois elementos, não de naturezas opostas, mas muito diferentes, né? O ouro e a prata. Em termos de valor, ela une o valor das coisas, né? Ela congrega o valor das coisas da mesma forma que a mulher da primeira passagem, ela colhe uma rosa escura e uma rosa clara. E o interessante é que são duas rosas e duas vacas, né? E existe um elemento ameaçador às duas vacas, ou seja, a uma união. Existe um elemento ameaçador a uma união, ou seja, a uma união de um pensamento que pode ser ingênuo, de uma situação, de uma ingenuidade, onde se está à beira de uma mata, né, as bordas de uma mata, e que ao mesmo tempo não se apercebe do perigo que está prestes a acontecer ali, né, a ocorrer ali, né, de um tigre, que pode representar também, como todo animal, a parte instintiva do ser humano, né? Então existe uma intenção boa, mas que também essa intenção boa, ela corre o risco de ser abatida por conta de uma não previsibilidade ou de um não cuidado a respeito da maneira como se pensa. Ou talvez um idealismo também me fez pensar em um idealismo. Mas ao mesmo tempo me fez pensar que nessa mesma pessoa pode ocorrer também uma tendência de congregar os pares de opostos, ou seja, de tentar apaziguar as dificuldades. Veja que as vacas são brancas, né? Elas estão sob perigo? Estão. Mas na segunda passagem, a mulher, ela colhe propositadamente duas rosas de natureza diferentes e deita uma sobre a outra. Então, assim como a rosa de ouro e a rosa de prata, né? Então, é bem interessante essa passagem, porque ela demonstra uma capacidade de conciliar, né? De conciliar os opostos, aquilo que é de natureza diferente, mas é preciso se resguardar em relação à ingenuidade, tá? Então, essas foram as questões que eu consegui pensar sobre essa passagem. Se você tiver alguma outra questão, e são muitas, diversas, os símbolos são muito ricos, é só postar nos comentários. Um abraço a todos.